Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, eu fui impulsionado a fazer esse vídeo aqui, assim, não assim num tema bíblico específico, mas para falar de uma coisa que aconteceu ontem, né? A votação lá do nosso ministro da Justiça para o Supremo Tribunal Federal. E eu percebi, irmão, que é o seguinte: o objetivo desses vídeos é fazer você ter esperança, é fazer você pensar acima de tudo. Por que eu falo muito da palavra de Deus? Porque diante de tantas coisas que eu consumo, vamos dizer assim, a minha mente consome, meus olhos veem, a palavra de Deus diz, Paulo fala assim, ouvi tudo, né? Aprendi tudo, retenho o que é bom. Então, a palavra de Deus, tá? Isso eu estou falando como um ex-ateu, um ex-espírita, tá? Uma pessoa que zombava, eu já falei isso, que zombava da palavra de Deus. A Bíblia é o único livro que tem uma lógica inenarrável e mostra a verdadeira esperança. Ele mostra uma esperança, inclusive, depois da morte. E ela não é só um livro que te prepara para a morte, que ela faz isso muito bem, te preparando para uma eternidade depois que esse nosso corpo aqui deixar de existir, que todos nós vamos morrer, entendeu? Do maior ao menor. Uns vão morrer com 100 anos, outros vão morrer com 60, outros já morreram, muitos vão morrer amanhã. Então ela te prepara, é uma lógica, entendeu? A lógica dela te prepara para a eternidade, mas ela tem um outro adicional. Ela te prepara também para o dia de hoje. Muitos conflitos psicológicos que a gente tem, muitas dúvidas, muitas angústias, a palavra de Deus, ela ajuda de maneira definitiva a dirimir. O nome disso é esperança. Por que eu estou falando isso, irmão? Eu vejo muita gente desistindo. Tem uma desistência primeiro uma desistência no falar, e eu já estou vendo também ações concretas baseadas numa desistência que é uma falta de sabedoria. Eu vou dar um exemplo. Há um pouco tempo atrás, eu tive um amigo que ele infelizmente me bloqueou porque ele entrou numa linha ideológica, e essa linha ideológica dele, de esquerda, ele é um professor, tá? Ele passou para o lado da agressividade, entendeu? De destratar as pessoas, de chamar as pessoas de idiota, de imbecil, sendo que a lógica está mostrando que é o contrário, entendeu? Porque a gente tem que manter, eu sempre falo o seguinte, o cristão é você, as outras pessoas não são obrigadas a ser cristão, mas você é o teu compromisso perante a Deus, então você não pode usar as mesmas armas. Um amigo, né, conhecido meu, ele postou um vídeo uma vez do nosso ex-presidente Michel Temer, no evento da ONU, e ele botou assim, isso aí já veio, né, de doido da cabeça, que eu combato também, que supostamente o Sérgio Temer ele falou assim, confiamos no poder do diabo. Aí a pessoa botou, olha aí, ele é um satanista, não sei o que, começou aquele bando de teoria que não acrescenta em nada. Se você analisar o vídeo, Michel Temer falou assim, eu não estou defendendo Michel Temer não, tá, irmão? Se você ver o vídeo direito, ele falou assim, no contexto, ele falou, ele estava falando no termo de conversa entre os países. E os sinônimos de conversa é diálogo. Então ele falou, nós acreditamos no poder do diálogo. Uma pessoa ouviu errado e botou que ele acredita no poder do diabo. Irmãos, esses eventos da ONU, eles são transmitidos para 178 países, querido. São milhões de pessoas e os recortes que tem. A pergunta lógica você sempre tem que fazer, você sempre tem que praticar a pergunta lógica. Uma pessoa que é satanista, ela fala que é satanista? Só isso responde. Então, voltando ao professor lá, quando teve, nesse mesmo governo do Michel Temer, quando teve a reforma da Previdência, ele botou uma postagem assim, aqui jaz a CLT. Nós não vamos ter mais, os trabalhadores não vão ter mais direito nenhum, acabou, votaram, não sei o que, ou seja, influenciado pela uma oposição translocada.
A pergunta que fica, e hoje? Nós viramos os escravos? Não está me entendendo, meus irmãos? E eu tenho pelo menos 2 clientes meus, tá? Que se mudaram, ou então um se mudou há alguns meses e outro está em processo de mudança. Um foi para a Europa, morar lá, e o outro foi para Portugal, por causa de uma notícia, entendeu? Por causa de uma notícia. Eu tenho, às vezes chega a ligação aqui, irmão, eu vou falar uma coisa para você, vocês vão ver eu fazendo um vídeo aqui, eu faço uns vídeos amadores, mas querido, eu vou falar uma coisa para você, toda vez que eu penso em fazer um vídeo, é um silêncio danado. Quando eu começo, acontece um monte de coisa, cachorro começando a falar, gritaria, é som, é tudo. Isso aí, eu peço perdão aos irmãos, mas isso aí é claramente o diabo tentando aqui, ó. Já o outro aqui arranhando a porta. Vai falar, vai. Isso é o diabo, entendeu? Querendo atrapalhar para não fazer você escutar. Entendeu? O que vem do Senhor. Uma vez eu estava dando assistência para uma cliente minha, que ela era operadora, ela é, né? Operadora financeira, e ela estava com um problema com o marido era violento e tal. Irmãos, quando eu estava dando um conselho bíblico, você pode ver que esse negócio de linha cruzada, de interferência, era muito coisa do telefone fixo. Mas quando eu falei com essa mulher, nitidamente começou a fazer assim, ó, uns rugidos sinistros, que eu não sei de onde veio. Aquilo não era eletrônico, não era mecânico. Era coisa espiritual, para atrapalhar a conversa, para atrapalhar o conselho, entendeu? Então eu peço desculpa aos irmãos. Mas retomando o assunto, esses 2 clientes meus, um já foi para a Europa e outro está indo para Portugal, eles vêm com o mesmo discurso. Não vai dar mais para ficar no Brasil. O Brasil vai virar uma Venezuela. Não tem mais oposição. Ontem, o que aconteceu no Senado foi o seguinte, irmão. Parem para pensar. Desde o dia 1º de janeiro, teve uma indicação, uma outra indicação para o STF do presidente Lula, que foi o Zanin, que foi advogado particular dele. Um absurdo, sim. Eticamente foi um absurdo. Mas o homem entrou. Tu tá me entendendo? Teve várias outras pautas aí. Teve deputado preso, jornalista censurado e tal. Ninguém faz nada contra o Supremo. Aí você acha que ontem isso ia mudar? Ah não, Ricardo, mas ele é um comunista. Que seja, querido. Acima de tudo, irmão, você tem que ter a tranquilidade em Cristo. Porque, como eu falei, esse negócio de negar, né, de negar a Cristo, né, aquele que Jesus ele fala assim, aquele que me negar perante o homem, aos homens, eu negarei diante do meu Pai. A negação ali que Jesus está falando é que você não vai ser salvo. Mas ele também não está falando só no contexto do fim, no contexto de uma tortura, quando a pessoa começar a te torturar ou apontar uma arma na tua cabeça e falar, nega Cristo. Não. É agora, irmão. Negar Cristo é você ser um emocionado, que eu chamo. Tem gente que se emociona, vota por emoção, entendeu? Viaja por emoção, compra por emoção e depois se prejudica. A palavra de Deus ela prega uma coisa impressionante e fundamental para o ser humano, que é o equilíbrio. Você pode ver que Jesus, ele teve ajuda lá do Espírito Santo, né? Ele teve ajuda para carregar a cruz do Sirineu. Aquele Sirineu, ele representa o Espírito Santo. Aquilo ali representa o seguinte, irmão. Jesus, ele veio para mostrar o extremo que a gente consegue aguentar sem pecar e sem negar a Deus, entendeu? É claro que ele não quer que ninguém, que você não vai passar aquilo que ele passou. Mas Paulo fala, não resististe até o sangue, né, combatendo contra o pecado. Mas o que chama atenção nessa via cruz de Jesus é que ele tinha equilíbrio, irmão. Entendeu? Ele não desistiu. Quando ele fala para Pedro assim, quando Pedro corta a orelha de Malco, ele fala assim, eu não poderia clamar meu pai agora e mandar 12 legiões de anjos. Cara, aquilo ali mataria mais de quase 5 milhões de pessoas, ou seja, acabar com a população mundial. O Jesus poderia fazer isso num estalar de dedo, mas ele não desistiu, ele teve equilíbrio, irmão. Ele tinha equilíbrio espiritual, ele tinha equilíbrio físico, equilíbrio mental. Então as pessoas,
elas estão se mudando para a Europa por causa de vídeos sensacionalistas, elas não se aprofundam. Irmãos, política, bota uma coisa na cabeça de vocês, política orgânica é maioria, entendeu? Não quer dizer, não entra nessa onda, não existe mais oposição, existe sim. O homem passou raspando ontem. Tu tá me entendendo, meus irmãos? Segundo as eleições, eu tenho, assim, a minha opinião sobre essas eleições. Eu acho que esse homem que tá aí não ganhou. Você pode ver isso em manifestações de rua, é lógica, irmão. Infelizmente, não é torcida, não é tô passando pano, não. É a lógica. O homem que ganhou, entre aspas, não pode ir para lugar nenhum. O outro que perdeu, aí botaram ali apertado, né, para dar uma sensação de divisão, não pode ir para lugar nenhum. Tem alguma coisa errada nisso aí. Que fez um ano agora em outubro. Tem alguma coisa errada nisso aí, irmão. Mas, querido, então, mesmo se isso for verdade, né, que ele ganhou raspando, ainda tem uma divisão, irmão. Que parece que foi 60 milhões vezes 59. É a mesma coisa. A outra metade não concorda. Aí você acha que eles vão fazer igual Hitler? Eliminar os opositores, quem não votou nele fisicamente? 40 milhões de judeus, no caso aqui, são 59. Mas eu posso arriscar que tenha, seja beirando a 90 milhões de pessoas. Você pode ver aí no boicote, os boicotes dão certo. Tem artista aí que pegou dinheiro aí, fez o L e está sofrendo prejuízo. A Rede Globo, a prostituta, ela perdeu 40%, só nesse ano, 40% da audiência. O povo está acordando, irmão. Mesmo a Venezuela, cabeçal, a gente vai virar uma Venezuela. Irmãos, vocês têm que tomar cuidado com isso, tá? Porque uma vez eu vi uma postagem de uma menina que era assim, tinha nojinho, né, do Bolsonaro, aí tava assim, mas também não gostava do Lula. Aí queria sinalizar a terceira via. Só tem canalha ali. Tá? Se você analisar, só tem aproveitador, projeto de poder, não projeto de país. Eles não estão nem aí para vocês. Tá? Então, essa menina, ela postou, ela replicou uma postagem do The New York Times, que é um jornal de esquerda americano, na época que o Donald Trump era presidente. Uma reportagem no Brooklyn, que pegou aquelas pessoas miseráveis ali que estavam comendo o resto de supermercado. Na mesma semana aqui teve uma reportagem na grande mídia da fila do osso. Irmão, só que a postagem, a reportagem, ela é desonesta, porque a omissão também, não estou falando que não existe faminto nos Estados Unidos, mas a omissão também, ela é uma desonestidade intelectual. Eles estavam mostrando como se todo os Estados Unidos estava ficando miserável, para ter base, alguma base mentirosa, para falar mal do presidente. Aí eu só fiz assim, eu fui na origem da postagem, né, primeiro, antes de comentar com a menina, e falei assim, por que não faz essa reportagem em Beverly Hills? Porque, irmãos, aí eu falei para ela assim, eu comentei com ela assim, querida, olha só, eles estão pegando um retrato, tá? Eu me lembro que um fotógrafo da imprensa, dando uma entrevista, ele falou que quando ele ia cobrir o carnaval, se ele chegasse muito cedo, o baile de carnaval estava vazio. Então ele pedia para juntar 20, 30 pessoas no ângulo da foto, tirava. No jornal, mostrava com aquilo que o baile estava lotado, mas o baile estava vazio. Por isso que eu estou falando, eu não acredito em nada que vem da imprensa. Tem muito essas malandragens assim para te induzir a pensar outra coisa. Eu falei para ela, eles estão induzindo, dizendo que os Estados Unidos está pobre por causa do Donald Trump. Mas eu vi uma reportagem também que tem mendigo até em Dubai, vocês sabiam disso? Debaixo daquelas mansões, daqueles cassinos, daqueles mega shopping. Tem um monte de gente ali que foi lá para apostar, perdeu tudo, comprou a passagem só de ida, perdeu tudo nos cassinos, entendeu? Com aquela ideia de enriquecer, e acabou morando literalmente no esgoto, na sarjeta, embaixo, no subterrâneo de Dubai. Jesus, ele fala assim, aos pobres você sempre tereis, mas o Filho do Homem será tirado no terceiro dia. Então Jesus, ele está sendo claro, sempre vai ter pobre. Não é por vontade dele, é pela escolha que ele não pode se meter. Mas você não pode pegar um grupo de pessoas específicas e retratar o país inteiro. A imprensa faz isso. A imprensa acha
de dentro dos condomínios de luxo, das mansões de luxo dos seus diretores, eles acham que a pessoa gosta desse negócio de ideologia de gênero, de beijo gay. Eles acham, porque ali é um monte de puxa-saco. Então eles pensam que esse povo, o povo real, que pega ônibus, que vai trabalhar, que anda a pé, que vende o almoço para comprar a janta, eles acham que isso aí é importante para eles. Não é, irmão. Mas só que ele mostra a visão dele, a visão do Baixo Leblon, achando que aquilo ali é toda a Baixada Fluminense segue aquilo ali. Não é. E eu sempre gosto também de dar a solução. Qual é a solução? No momento, irmãos, olha só, esse homem vai entrar lá, mas tu acha que ele vai sair cortando tudo? Eu falei no outro vídeo o seguinte, querido, que a internet, a esquerda que quer dominar a administração do mundo, a esquerda que quer dominar, primeiramente, irmão, aí tu vê, ó, cachorro latindo, vem pra cá, Pandora. É cachorro, é tudo. Eu já tô acostumado já. É irmã, escandalosa. Aí o que acontece, meus irmãos? Até me perdi aqui. Tá? Reclama não, Vitinho, reclama não! Tô gravando o vídeo aqui, querido. Mas vamos seguir. Vamos seguir. Então a pessoa pensa que chegou um comunista lá, eles vão cortar. Eu falei no outro vídeo, irmãos, o seguinte. Que, primeiramente, tá, apesar dessa ideologia de esquerda de que impõe que ser um braço, né, o homossexualismo é um braço, porque pessoa do mesmo sexo não reproduz. Apesar disso ser um braço, ele vai esbarrar no outro, que é um financeiro. Como eu te falei, eles não vão eliminar a gente em massa. Pode tirar isso da cabeça de vocês. Eles não vão fazer isso. Eles dependem de nós. Eles dependem do nosso dinheiro, irmão. Então, se a maioria é conservadora, se mantém conservador. Porque eles não vão poder fazer nada. Eles vão cortar uma rede e eles vão viver de quê? Como é que eles vão fazer as propagandas? Se você está com acesso bloqueado. Me explica isso aí. Isso não tem lógica, irmão. Então, quando entra dinheiro, infelizmente é assim. Quando entra dinheiro, a ideologia fica em segundo plano. Vai por mim. Eles podem cortar um aqui para dar um recado. Ó, não fica falando demais não. Que eu vou cortar você também. Mas tu acha que estão preocupados com isso? Ainda mais você que tem nome bom na praça, que você compra regularmente. Tu acha que eles vão perder essa boquinha porque você não concorda com ideologia de gênero? Eles querem que se exploda a ideologia de gênero. Vê como é que essa Fernanda Lima aí, né, essa apresentadora, ela foi pra aí, ó. Ela foi pro Estados Unidos. O filho dela mora nos Estados Unidos, mas ela tinha um programa na Globo chamado Amor e Sexo, que falava, não, você pode se namorar homem, mulher, pode namorar com quantas você quiser, não tem negócio de ciúme, mas eles ficam brigando quando o parceiro ou a parceira dela lá cai ela com outro. Ou seja, pra mim, conservador. Os filhos dela vivem nos melhores colégios dos Estados Unidos. Não é colégio público não, irmão. O marido dela, né, um homão bonito, o homem é cozinheiro, o homem faz tudo, faz casa para as crianças na árvore e tudo. O homem é hétero, querido. Não é gay não. Mas no programa dela, ele ia falar pra você, não, você pode ser gay, mas eu não. Vocês têm que ter sabedoria, irmão. Eu tenho um amigo meu no Facebook, a rede social, ele me deu muitos amigos bons, muitos, assim, aloprados que eu já bloqueei, que não vale a pena, não vão escutar, entendeu? Mas tem muita gente sensata. Um amigo meu, ele usou um termo. Ele falou assim, o problema do Brasil são os emocionados, e ele acertou em cheio. São os emocionados, querido, que atrapalham tudo. Como eu falei no começo desse vídeo. Tudo vai na base da emoção, aí depois faz, ai, não tem mais jeito. Ai, a gente vai virar isso, vai virar aquilo. O que é isso, querido? E, primeiramente, cadê a sua fé no Senhor? Você falando isso, você está falando assim, Deus não sabe o que está fazendo. Deus está vendo o couro comer aí e virou as costas. A Bíblia fala que muita gente pensava assim. Aí Deus mandava o profeta lá falar que não, eu estou no controle. Mas é necessário que aconteça isso, a purificação, para vocês acordarem, para vocês voltar à realidade. Entendeu? Deus não está, né, no desespero, querido. O desespero é falta de paz. E sabe onde vai dar o desespero, irmão? Na depressão, no prejuízo. Porque quando você toma uma atitude dessa de você vender todos os seus bens aqui, e lá para querido, olha só, a pessoa está indo lá na Europa. Se esse homem, eu não vou me meter na vida de ninguém não, irmão.
Mas se esse meu cliente ele me pergunta, minha opinião é falar com ele, querido, a destruição vai começar lá. É lá que eles estão vendendo as igrejas, irmão. É lá que eles estão transformando as igrejas em boate. O berço do cristianismo agora está completamente envolvida nos braços do diabo, do anticristo. Lá eles vivem a vida dele. Na Holanda, quando fizeram o protótipo da marca para injetar na mão, teve uma fila lá imensa, quase 90% das pessoas aprovaram. Então eles já estão prontos para botar a marca. E tu acha que a catástrofe vai começar onde, querido? Tu acha que as primeiras pedras que cair do céu vai começar a cair aonde? Aí eu vou para lá, é isso? Baseado o quê? Numa reportagem? Num vídeo sensacionalista? Pare para pensar, irmão. Ore ao Senhor, continua com o seu devocional. Entendeu? Não tenta apressar o rio, ele corre sozinho. Eu li essa frase uma vez. Não tenta apressar o rio de Deus, não. Ele sai e retorna para o trono de Deus. Fica na tranquilidade. Quando Jesus ele fala assim, ó, tantas vezes eu quis juntar vocês, como uma galinha junta seus pintinhos embaixo das asas. Ele está falando ali o seguinte, de carinho, de proteção, irmão. Eu falo e repito, eu não vejo na Bíblia pessoas que confiam, que são fiéis verdadeiramente ao Senhor, sofrer qualquer tipo assim, sofrimento tem, mas eu estou falando assim, injustiça extrema, aquela coisa que vai mudar, que vai prejudicá-la, ela não, que eu vejo Paulo sendo chicoteado injustamente, sendo preso injustamente, louvando na prisão. Eu quero que vocês busquem essa paz. O que é um sofrimento diante de uma eternidade sem dor, sem choro, sem lágrima. Eu quero que vocês parem para pensar nisso. Então, para resumir a história, é o seguinte: o homem entrou lá, é um comunista sim, entendeu? Mas seria diferente. Seria diferente. Já não está lá. As pessoas pensam que esse poder está vindo do Supremo Tribunal Federal. Não está vindo, querido. Isso está vindo lá da ONU. A ONU que é o nosso país, irmão. Então pode botar qualquer um lá, que eles vão ter que seguir a cartilha. Só que um é mais abusado do que o outro. Um é mais desumano, o outro é mais debochado. Mas a cartilha é a mesma, querido. Mas e a gente? Se lembra que Jesus ele fala, não toque para diabo, o Jó, pode fazer tudo com ele, mas não toque na vida dele. O diabo é abusado, foi querer tocar, Jesus não. Não. Você está me entendendo? Então, irmãos, fiquem tranquilos, continue os seus trabalhos, entendeu? Continue seu devocional, continue lendo a Bíblia, continue orando ao Senhor, continue, acima de tudo, confiando no Senhor, que isso é fé. É isso aí que vai salvar. E deixa vir comunista, deixa vir tudo, deixa eles, querido. Deixa eles. Quando você vai ver quando Deus se manifestar. Aí vocês vão ficar com vergonha, tá? Dessas emoções que vocês estão tendo agora. Então tenha tranquilidade. O Senhor está no controle de tudo. Amanhã será um novo dia. Ah, mas o anticristo está vindo aí. Está vindo anticristo, está vindo um disco voador, está vindo um monte de troço aí. Eu quero saber como é que você vai, de que lado você vai ficar quando essas coisas começarem a acontecer. Que elas já estão acontecendo. Eu fico do lado do meu Senhor, da palavra de Deus, da calma e da tranquilidade. Não estou falando passividade, eu estou falando fé, calma e na esperança no nosso Senhor. Tá bom? Deus abençoe a todos grandemente.